Emiliano é um desses jovens intelectuais que desponta hoje no Brasil para a gente refletir sobre saúde mental e relações raciais e os modos de enfrentamento, né? É um dos intelectuais mais apurados que eu conheço quando fala nesse tema. Emiliano é psicólogo, doutor em psicologia social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor colaborador do mestrado profissional do IPUB da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Profissional em atenção psicossocial. Ele é coordenador de projeto do Instituto AMA Psique e Negritude. O Instituto AMA é aquele que ajudou também a constituir a AMPSINEP, né? Ele é integrante do GT Racismo e Saúde da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e ele tem algumas publicações que são muito importantes, além da sua tese, que é maravilhosa, e sua dissertação. Ele publicou recentemente Aquilombamento da Saúde Mental, Cuidado Antirracista na Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, pela Rucitec, agora em 2023. E também organizou, conjuntamente às coletâneas, A Psicanálise na Encruzilhada, Desafios e Paradoxos perante o Racismo no Brasil, também da mesma editora, né, a Rucitec, Racismo, Subjetividade e Saúde Mental, O Pioneirismo Negro, também pela mesma editora, ambos em 2021. Então, Emiliano é daqueles professores, daqueles formadores, formuladores, que dialogam com a gente com uma linguagem muito afetiva, muito afetuosa, muito própria, porém muito potente, para pensar como na saúde mental nós podemos enfrentar o campo do racismo brasileiro, que é tão cheio de vertentes, de faces e de facetas. Então, Emiliano, seja muito bem-vindo em nome das universidades que compõem essa disciplina da AMPSINEP, dizer que é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigada por disponibilizar seu tempo tão rápido para nós, né? E fique à vontade. Você sabe que você tem um tempo importante, suficiente para desenvolver sua reflexão, e ao final a gente abre para as pessoas que queiram contribuir, professoras, e, enfim, formando isso aqui. Seja bem-vinda, Emiliano. Muito obrigada pela chegança. Eu que agradeço, Cessa. Quando o seu convite chegou, em nome de todas as professoras e professores que integram, né, esse curso, essa disciplina, e aqui não vou citar uma a uma, mas muitas delas pessoas que são muitíssimo importantes na minha formação, então não haveria como recusar. A AMPSINEP é uma das associações mais importantes que a gente tem dentro da psicologia, enfim. Então, me sinto aqui muito, muito acompanhado. Só não imaginava que ia encontrar uma sala tão cheia, né? Estou vendo aqui que tem mais de 230 pessoas. Culpa dos professores, que são muito bons, e atraíram, e o palestrante. Realmente, sem dúvida, concordo contigo. Então, acabei preparando algo, acho que um pouco mais íntimo, mas também entendo que essa intimidade hoje se faz pública. Então, vamos lá. Vejo aqui alguns rostos conhecidos. Volto a dizer que em meio a 230, não vou ousar dizer nomes, mas guardo aqui alguns rostos e nomes que quero muito bem. Quando Cessa me enviou a ementa e o convite, eu fiquei muito feliz, e especialmente feliz porque vi que essa disciplina se organiza dentro de um programa de pós-graduação em psicologia institucional. E por que estou fazendo esse destaque? Porque gosto bastante de pensar o racismo enquanto instituição. E o que eu estou chamando do racismo enquanto instituição? Estou dizendo que o racismo é produtor de subjetividades, que as relações raciais são produtoras de subjetividade. Esse campo da psicologia institucional, que foi ali num diálogo com Luhou, com Lapasade,
e com tantas e tantos outros autores, inclusive o espaço que também me formou, em especial dentro da Pontifícia Católica, né? Tive a oportunidade, o privilégio de fazer mestrado e doutorado na psicologia institucional, acompanhado da Maria Cristina Vicentim. E essa compreensão desse campo, que considera o racismo uma instituição, que encontra essa compreensão. E é justamente em torno disso que a psicologia se debruça, sobre essa produção de subjetividades que passa pelo racismo. E é nessa direção que, acompanhado de pensadores e pensadoras como Franz Fanon, Paul Gilroy, Lélia Gonzalez, Edouard Glissant, entre outras, que o Mbembe nomeou uma certa produção de subjetividade que ele chamou de anormalidade psíquica. Essa anormalidade vem em itálico e vem, entre aspas, muitas vezes, enquanto um produto do racismo. Uma normalidade psíquica gerada pelo racismo. Essa anormalidade psíquica, que o autor põe aspas, tem operação naquilo que o movimento negro brasileiro tem chamado de manicolonialidade, naquilo que é atributo manicomial, mas que se configura no processo da colonialidade do saber e do poder. Então, a manicolonização. Isso se dá, Wanda, através da institucionalização da loucura. A institucionalização da loucura, ela precisou criar corpos. E corpos aqui está sendo entendido à luz também de território. Então, criar corpos e criar territórios. Territórios existenciais, como afirma Deleuze, por exemplo. Mas a intenção manicolonial é criar um tipo de território onde essa subjetividade esteja fadada a essa suposta anormalidade psíquica. Então, vejam, essa suposta anormalidade psíquica, à luz da manicolonização, justificaria as condutas manicomiais. Então, essa suposta anormalidade psíquica, ela justificaria a concepção de alterações patológicas, né? Para o negro, para a negra, para o louco, para a louca. O que eu estou tentando apontar aqui? Que louco, louca, negro e negra são criações que na manicolonização, né, não se desassociam. Então, ambas são criações com intenções de aviltamento psíquico, de apartheid de territórios, que estão outorgados pela pele, pela cor, pelos modos de vida, que vão fazendo do negro e do louco uma versão única. E é justamente esse tipo de operação que certamente esse programa de pós-graduação vai se contrapor.
essa operação ela é uma matéria que não está sendo chamada a atenção nessa aula de abertura. Essa é uma matéria que vem sendo chamada a atenção pela própria Empsinep, mas por outros psicólogos que chegaram antes, e mesmo antes mesmo do Campsi. Desde quando esse tipo de vinculação foi operado, negros e negras vêm se contrapondo a essa versão. Então, o que eu estou tentando apontar é que o que eu tenho chamado de crioulo doido e negra maluca são expressões da manicolonialidade. Né? A criação do crioulo doido e da negra maluca, a manutenção do crioulo doido e da negra maluca no imaginário social brasileiro são criações da manicolonialidade. Então, o racismo enquanto instituição, né, confere relações manicoloniais que são evidentemente produtoras de lógicas subjetivas, de separação, de exclusão. E eu cheguei tarde para a apresentação, mas escutei muito brevemente quem estava falando, perdi o nome da pessoa, me desculpe, da colega, mas como estava sendo apontado também uma produção, uma lógica de morte. Tá? Então, separação, exclusão e morte são orientações, né, que estão presentes desde das formulações do racismo científico, e possivelmente até antes mesmo disso, mas que se reeditam, né, em meio à manicolonização, e que o nosso campo precisa radicalizar essa luta contrária a essa produção. Então, seja no bojo da reforma psiquiátrica brasileira, seja no bojo da luta antimanicomial, ou de outros espaços de atuação de psicólogas, psicólogos e psicólogas, essa compreensão ético-política que Bárbara Santos Gomes chamou inicialmente de luta antimanicolonial precisa estar presentificada em nossas condutas e em nossos pressupostos. É com essa breve introdução, Cessa, que eu agradeço novamente estar aqui, acompanhado de cada uma de vocês. Dito isso, para que a gente possa avançar, faz-se urgente que a psicologia compreenda, e não só compreenda, mas se relacione com saberes e fazeres que não pactuem com os desígnios da colonialidade. Então, a transformação antirracista na psicologia, ela compreende, evidentemente, práticas de cuidado psicossociais, psicológicos, clínicos, que sejam antirracistas. E, para isso, é possível muitas conceituações, mas eu vou me debruçar sobre 3 conceitos, de modo bastante breve, que tenho proposto e fiz isso orientada pela Maria Cristina Vicentim e pela Lia Weiner Schuckmann, que entendi que aqui está também. Então, essas conceituações que se configuram no campo da psicologia institucional enquanto ideias-força, chamamos de desnortear, aquilombar e antimanicolonial. Essas ideias, por exemplo, o desnorteamento, ele está em diálogo com um exercício livre e contracultural, que é comum a nós, mas que por vezes a gente não percebe a sofisticação e a radicalidade que isso tem
por ser tão comum a nós. E o que é tão comum a nós, Sara, é imaginar diásporas livres. A gente faz isso cotidianamente. A gente faz isso diuturnamente. A gente faz isso na relação com as crianças, nas relações, como dizia o Abdias Nascimento, associativas, com os afoxés, com os terreiros, com os candomblés, com as universidades, com os espaços culturais, com os espaços de trabalho, nas relações amorosas. A gente opera essa propositura livre de imaginar, reeditar diásporas livres. A questão é como que a gente coloca isso em relação. Né? E num modo de relação que não seja fixo. Isso significa em relação, inclusive, interracial. Nas relações raciais. Como é que a gente amplia esse propósito e essa capacidade ancestral para que isso se reedite, se alargue a ponto de se tornar comum. Então, isso configura uma desorientação atlântica, porque isso não está configurado aqui ou acolá. Isso está configurado num vai e vem. E por estar configurado num vai e vem, isso está numa posição entre. E a posição entre, para nós, é uma posição atlântica. Então não está em África e não está no Brasil. Está no Atlântico Negro, conforme apontou Paul Juroy. E esse lugar de trânsito, esse lugar de vai e vem, esse lugar de passagem, esse lugar água, esse lugar ventre, é um lugar de circulação. É um lugar de percurso. Sendo assim, ele não está fixado em África, ou fixado em Brasil, ou fixado em negros, ou fixado em mulheres. Ele está fronteira. Ele está queer. Ele está fluido. Okay? Então, esse é o convite muito primeiro, Luciano de Sá, a uma saúde mental desnorteada. E por que eu estou trazendo isso, Cris Feijó? Porque por muitos anos, mais de 10 anos trabalhando no Sistema Único de Saúde, que é um grande... foi a minha maior escola, o meu maior espaço de formação, foi justamente no campo suzista, e principalmente na atenção psicossocial, que por inúmeras vezes as pessoas chegaram a mim num momento de acolhimento e falavam assim: eu vim para cá porque eu estou desnorteada. Eu vim para cá porque eu estou desnorteado. Eita, mudou alguma coisa aqui, não sei, mas tudo bem, vocês estão me escutando bem ainda. É que eu fiquei gigante e aí eu vou me liberar aqui. Aí, é porque a gente quer te ver, Emiliano, bem de pertinho. Ah, Jorge, obrigado. Valeu, querido. Emiliano, deixa eu só te interromper um instantinho para pedir para que você faça a sua audiodescrição, por favor. Claro, sem dúvida. Peço desculpas por não ter feito antes, mas eu entrei, e como já tinha gente falando, eu entendi que eu estava atrasado, eu fiquei meio desesperado e já comecei aqui a falar igual um papagaio, né? Mas eu sou um homem negro que usa barba, que está de camiseta polo, cor-de-rosa, na contramão da ideia de que meninos usam azul e meninas usam rosa. Estou na cidade do Rio de Janeiro
dentro de um cômodo do meu apartamento, de um quarto, e tenho a pele retinta e estou ficando careca. Essa é a minha audiodescrição. Mas voltando, obrigado pela lembrança dessa importante descrição. Então, como vim afirmando, não foi raro, na minha prática enquanto psicólogo no SUS, escutar de usuários da rede de atenção psicossocial que eles chegavam a mim, ou chegavam àquele equipamento, acima de tudo, aquele serviço, porque se sentiam desnorteadas. E, à época, eu estava estudando Lacan. E aí, Fábio Bispo, você, enquanto um estudioso do lacanismo brasileiro, eu estava naquela coisa, esse significante não me parece à toa, desnorteada. E naquela coisa entre o significante, o significado, e aquela eu ficava pensando, puxa, será que esse sentido, esse significado, não parece indicar uma aguda percepção da subordinação da loucura ao norte, né? em duas direções. Uma certa subordinação epistemológica do sul ao norte, na forma de um eurocentrismo, e também de uma subordinação da loucura àquilo que a psicologia institucional chama de forma da razão. Né? Então, a subordinação da loucura à norma da razão, né? A forma enquanto normativa, enquanto norma da razão. Uma norma da razão e da racionalidade ocidental. E aí, então, o Lacan se torna uma conversa ali com Fanon, com Mbembe e com uma série de outros pensadores de afrodiáspora. E Fanon e Mbembe, eles destacam o funcionamento colonial que, acima de tudo, hierarquiza os saberes e as culturas. Então, para o negro e para a África, restaria a fixação. Mas uma fixação onde? Uma fixação na sujeição da sua humanidade, na condenação da sua humanidade. Algo que configuraria uma ideia de clandestinidade ou mesmo uma proscrição dessa humanidade e de sua cultura. Em contrapartida, aos brancos, também configuraria uma fixação. Problemática, inclusive. Mas uma fixação, e também a Europa, evidentemente, uma fixação na condição de humano genérico universal. Então, o senhor da razão colonial. E a psicologia institucional, ela é um campo conceitual e prático bastante crítico à razão. Então, já apontei Louroy e La Passade, mas se a gente pega autoras deste campo brasileiras, como Altoé, como o Sully Runick, como tantas e tantas outras, estou pensando na perda que a gente teve recente nesse campo, né, uma morte irreparável, de pessoas de psicólogas que são críticas da razão colonial. Então, nesse sentido, o cenário que Fanon, Mbembe e a psicologia institucional brasileira, né, propõem
são que os instrumentos do pequeno poder, que muitas vezes nós, psicólogos e psicólogas, somos capturados colonialmente, o carimbo, o prontuário, o jaleco, a brancura, por vezes, né, faz a utilização de psicodiagnósticos, de testes, por muitas vezes, vai fazendo vítimas nessa conferência de micropoder, né, de usuários entendidos como pacientes, periféricos, pobres, em sua grande maioria no âmbito suzista, negros e negras, em sua imensa maioria no âmbito suzista, mulheres, crianças, aonde as nossas práticas conferem falas abreviadas, corpos rígidos, exames rápidos, seguidos por diagnósticos fixos que psicopatologizam e se desdobram em medicalização. E medicalização aqui não é só medicação. Para a psicologia institucional, medicalização se faz inclusive à luz da terapia, de psicoterapia. Então, a desconstrução desse tipo de exame psicológico faz necessário a compreensão daquilo que Zildinha Batista Nogueira nomeou como um trabalho de ressignificação desse corpo. E no início da minha fala eu falei que corpo é território. E também desse corpo história de nós e do nosso povo. Então, esse alerta, essa implicação, para usar um termo da psicologia institucional, que Zildinha Batista Nogueira fez a psicanálise, aqui estamos fazendo a psicologia e, evidentemente, a atenção psicossocial. Que essa ressignificação, ela vem sendo feita, tal qual Abdias do Nascimento aponta, na chave daquilo que ele chamou de quilombismo, pelos movimentos negros. E ele vem sendo realizado pelos movimentos negros ao longo de muito tempo, séculos. Mesmo quando esse movimento não estava organizado num formato coletivo, mas ele já operava comunidade. Então, sendo assim, esse movimento negro, ao longo do tempo, também é produtor de subjetividade. E esse movimento negro que é produtor de subjetividade é o que herdamos e o que promove a gente imaginar diásporas livres. E não só imaginar, né? Porque imaginação para nós é produção. Não é algo deslocado. Então, essa relação desimpedida da cultura afro-brasileira e diaspórica, que vai aproximando, nessa forma movimento, uma mudança política e subjetiva em luta libertária. É essa a pergunta que a Ampsinep e as diversas organizações e psicólogas que fazem parte têm perguntado ao Campsi e à psicologia em especial. Se esse encontro é aderente na psicologia à luta de libertação, à luta por produção de subjetividade livre. Então, se a psicologia está atenta e produtora e fomentadora
de uma conduta, de uma praxis, né? de conceituações, de produções de saber fazer que promovem, procuram a descolonização das subjetividades. Porque a colonialidade, como afirma o Mbembe, ela é produtora do contrário. Ela não é produtora de relação. Ela é produtora de desligação. Ela é produtora de bifurcação de linguagens. As palavras do Mbembe. Ela vai compondo categorias de pessoas e multiplicando categorias de diagnóstico, hierarquizando as culturas, as formas sociais, os corpos, e assim vai. Então, esse movimento descolonial, evidentemente, exige uma relação onde o desejo ultrapasse a condenação da raça. Onde o desejo não esteja limitado à fixação da raça, mas que para isso a raça seja considerada. Então, aqui a gente tem um enorme paradoxo. É uma clínica da fronteira, uma clínica do Atlântico, uma clínica da contradição. Por isso, eixo zíaca, como muita gente tem apontado. Nesse sentido, é necessário reparação, é necessário justiça, é necessário restituição econômica, mas é necessário, acima de tudo, modificações radicais, afetivas e no laço social, que é a matéria psicológica, que é a subjetividade. Então, evidentemente que a Amcinep tem feito uma série de campanhas que a pós-graduação vai debater uma série de matérias concretas, as cotas, as ações afirmativas, políticas de reparação materiais e concretas, mas eu insisto, junto a isso, junto aos movimentos que conferem justiça, a psicologia compreende, trabalha na produção de subjetividades. Então, as condutas éticas e afetivas no laço social é aquilo que é o nosso levantar e andar. Aquilo que o Mbembe chamou de passante. Aquilo que o Lancet, em conversa com a filosofia, chamou de clínica peripatética. Aquilo que se faz no caminhar, como já apontavam outros movimentos sociais que estamos interseccionados. Então, para que eu possa ir finalizando também, uma descolonização desnorteada em saúde mental, na psicologia, não tenhamos, Veri, Isabela, Adriana, Brígida, medo. Não podemos temer afirmar a loucura e afirmar a raça. Mas a gente vai afirmar a loucura e afirmar a raça na contramão da fixação que ela foi afirmada colonialmente. As nossas clínicas estão um pouco loucas. A psicologia ela ainda resiste à discussão racial por medo de afirmar a raça e de afirmar a loucura. Inclusive, ela quer trabalhar a manicomialização sem trabalhar a raça, sendo que essas duas construções, eu disse no início, não vou me repetir tanto, não se desassociam, foram criadas juntamente, foram criadas associadamente.
né? Então, não se trata de pensar o que vem antes, né? Se é o ovo ou a galinha, se é o negro ou o louco ou o negro, mas a questão é que aqui, essa produção manicolonial, ela foi feita de modo concomitante e imbricado. Então, essa afirmação da loucura e da raça, ela colabora radicalmente para a desabilitação do caráter eurocêntrico e racista da manicolonialidade. Mas, para além disso, ela é uma afirmação não fixa do deslocamento e de uma proposta de circulação, de mobilidade, de mobilização da luta antirracista. A luta antirracista tem que parar de ser de negros. Ela precisa ganhar uma mobilização. Por isso ela é uma matéria da psicologia, não de psicólogas e psicólogos negros. Não das associações e das organizações negras da psicologia, do AMA, da Ampcinep, e de tantas outras. Essa perspectiva subjetiva e política, isso não se separa, né? Essa perspectiva subjetiva, então, assim dizer, considera o desnorteamento um saber fazer louco e afrodiaspórico, que produz uma dobra numa relação de subordinação da loucura à norma, enquanto norte, e na crítica e numa desancoragem do eurocentrismo dos saberes e dos fazeres. Então, volto a dizer, não se trata de jogar fora o Lurroy e o Lapassade. Eu iniciei a minha aula falando deles, mas coloco eles em relação ao Mbembe, ao Fanon. Não se trata, quando o desnorteamento saltou aos meus ouvidos, a minha escuta, eu chamei a atenção aqui do Fábio, dizendo, Fábio, eu estava estudando Lacan à época, e foi super importante. Porque eu falei, opa, esse significante aqui me parece importante, ele está se repetindo. Não parece. Eu preciso. Qual é o desdobramento em torno dele? Então, essa crítica à ancoragem eurocêntrica dos saberes e fazeres da saúde mental tradicional brasileira, se ela psicopatologiza e medicaliza determinados corpos e determinados modos de vida que são considerados fora, e aí o fora aqui é com F minúsculo da filosofia, isso faz com que negros, negras e indígenas sejam as vítimas primeiras da manicolonização, ou da manicomialização no formato colonial que configura a manicolonização. Por assim dizer, assinalo junto a uma gama de professoras, professores, intelectuais, pensadores, estudantes, pesquisadores que aqui estão junto a nós nesses quadradinhos, que esses movimentos desnorteados são, Lucelena, são comuns e podem, Lucelena, evitar aquilo que o campo colonial produz, que são relações fixas. E o evitar relações fixas, é óbvio, é fazer relação na diferença. Porque, por vezes, nós também fazemos relações entre nós, de modo fixo. Então, a relação na diferença é o que o programa de pós-graduação em Psicologia Institucional da Universidade Federal do Espírito Santo está propondo
Não é à toa que Eliane Silvia Costa está conversando com a professora Andréa Guerra, que está conversando com a Cláudia Alves, que está conversando com a Iolete Ribeiro, que está conversando com a Lia Wagner, que está conversando com a Cessa, com a Maria Lúcia da Silva, com a Miriam Cristiana Alves, com a Miriam Debier, com a Patrícia da Silva, e assim vai. É uma relação na diferença. Mas essas relações nas diferenças, elas visam equidade racial, elas visam a produção da equidade racial, que é a contramão do que empichou a razão colonial, que hierarquizava povos, então temia a equidade racial e ainda tem. Então, se o nosso campo, psicologia, vai trabalhar para a desconstrução do crioulo doido e das negras malucas no imaginário social e nas condições desses processos de significação descolonial que a loucura racial promoveu enquanto experiência, faz-se necessário o protagonismo negro. E o protagonismo negro aqui não é o protagonismo que o neoliberalismo confere. Esse protagonismo das redes sociais. Absolutamente não é isso. Não é um protagonismo que busca likes. É um protagonismo num processo contínuo de imaginar diásporas livres. E isso exige, convoca, convida a uma propositura ético-política que temos chamado de luta antimanicolonial. Muito obrigado, Cessa, muito obrigado a cada um que me acompanhou aqui. Obrigada a nós. Muito bom, muito bom. Nós temos algumas questões